Término da primeira etapa, 2021, estamos reunidos para conversar com vocês, familiares. Bom dia, então, ao pessoal aí do período da manhã, boa tarde a todos os familiares e representantes que estarão aí nas reuniões no período da tarde. Na reunião de hoje, nós teremos vários momentos com representantes da escola, trazendo informações, formações e, mais do que tudo, aí, uma devolutiva a vocês, pais, sobre o aprendizado de seus filhos. Bem-vindo! Enfim você chegou. Respire fundo, sorria, deixe suas preocupações de lado. Receba o melhor que o mundo tem a lhe oferecer. Afinal de contas, você merece. Entre e sinta-se em casa. Casa da família SESI. O momento onde todos juntos trabalhamos em prol de algo que é muito maior, que é o filho de vocês e o nosso estudante. Para começar, eu queria dividir com vocês um ganho que nós tivemos para a nossa unidade escolar, que é a vinda agora da secretaria escolar para dentro da escola. Então, vou hoje estar oficialmente apresentando para vocês esse novo espaço. Todos os pais agora que quiserem o contato com a escola, nós temos os números específicos da nossa secretaria escolar, nós temos aí as assistentes de serviços administrativos, Débora e Luciene, que são as duas representantes aí como secretárias da escola, e vocês, pais, poderão ser atendidos agora no prédio da escola. Esses atendimentos, eles têm um horário estipulado já de atendimento, salvo exceções que nós vamos trabalhar aí em determinados momentos, como o momento de matrícula, aí podemos ter algumas alterações, mas o nosso horário estabelecido ficou um horário de atendimento das 7h30 da manhã às 17h30. Horário de almoço também teremos atendimento na secretaria, porque nós faremos aí o revezamento entre as secretárias. E qualquer situação que ultrapasse aí esse horário, os pais serão comunicados e teremos aí o contato com vocês para atender alguma situação de extrema relevância. Ainda reforçamos com vocês que para esse atendimento nós contamos com agendamento eletrônico, conforme já foi encaminhado para vocês por e-mail. Vocês entram nesse e-mail, vocês verificam o passo a passo, se for necessário nós reenviamos e vocês agendam o horário de atendimento. Isso facilita, vocês têm um horário marcado, então vão ter aí a prioridade no atendimento e atende melhor aí a nossa demanda. Os demais casos também serão atendidos dentro do horário das 7h30 às 17h30. Mas nós estamos trabalhando numa perspectiva que para frente nós teremos sempre horários agendados. Uma outra novidade é a agenda digital. Já encaminhamos alguns e-mails para os senhores, então eu peço que verifiquem. Se não receberam ou têm alguma dúvida, entrem em contato com a secretaria para que vocês tenham acesso também à agenda digital. Nesse momento também, estamos encaminhando e-mails, tanto pelo e-mail do nosso CISAI, em todos aqueles e-mails que vocês já cadastraram no sistema, bem como pela agenda digital. E mais para frente, quando todos já estiverem habituados à agenda digital, esse será o nosso canal de comunicação. Esse espaço foi uma luta, né, muito grande, que é trazer o secretário para dentro da escola, e para que você, pai, quando chega no portão da escola, possa entrar dentro da escola de seu filho, ser recebido na secretaria escolar, estando bem próximo aí, tanto da gestão escolar, como dos coordenadores, e esse acompanhamento aí em tempo real. Então, eu gostaria muito, né, quem ainda não conheceu, terá a oportunidade, e no decorrer aqui da nossa reunião, eu vou, inclusive, socializar com vocês aí algumas fotos desse novo espaço. Reforço com vocês algumas normas e regras sobre entrada atrasada e saída antecipada para os estudantes. Como temos agora a secretaria próxima da unidade escolar, né, dentro da escola, os alunos que chegarem atrasados, todos os alunos, estudantes atrasados, serão encaminhados para a secretaria escolar, assinarão pelo atraso e o seu devido motivo e serão encaminhados pelas secretárias para dar entrada à sua sala de aula, com total segurança, porque eles já estão dentro da escola e seguindo aí o fluxo de caminho para as salas de aula. As saídas antecipadas, por qualquer motivo que seja,
dos alunos, de todos os estudantes, os pais deverão entrar na unidade escolar para assinar a pasta da saída antecipada, exceto os alunos que já estão determinados como saída antecipada devido ao ônibus e que eu tenho já a carta feita pelos pais assinada, porque existe aí uma situação que é constante para todos os dias, exceto esses alunos que receberão um crachá com a saída autorizada e assinado pela direção escolar para garantir mais segurança aos filhos de vocês e aos demais que estão na unidade. Os pais devem descer dos seus veículos, assinar o documento na secretaria para retirada. Eu gosto sempre de reforçar que se vocês colocam os alunos na rede SESI é porque confiam e acreditam no trabalho do SESI. E a partir do momento que os estudantes entram do portão para dentro, a responsabilidade é nossa. E o pai só vai retirar o filho daqui de dentro antes do horário de término, se ele entrar, assinar pela sua saída e retirá-lo. Então, não vamos soltar o aluno para que o aluno atravesse a rua sozinho ou saia sem que o pai tome conhecimento dessa saída. Então, peço aí total responsabilidade mesmo por parte de vocês para que esse trabalho dê certo e que a gente possa garantir a segurança aí dos nossos estudantes e, consequentemente, dos filhos de vocês, que eu sei que é isso que vocês prezam tanto. Mais um recado, embora vocês já saibam, é reforçar sobre as nossas férias. As férias agora, para o primeiro semestre, elas têm início no dia 19/7 e vão até o dia 2/8. Retornaremos, então, às aulas no dia 3 de agosto. Sobre aulas presenciais e não presenciais, até o presente momento, nós temos oficialmente determinado pelo Plano São Paulo a possibilidade de 35% de estudantes na unidade escolar. 35% de estudantes não é por turma, é 35% de estudantes na unidade, de toda a escola. Por isso, em algumas turmas, nós temos turmas divididas em duas turmas, turma 1 e turma 2, e algumas salas de aula nós temos turma 1, 2 e 3. Isso depende do número de estudantes e de pais, né, que optou pelo retorno do presencial. Então, eu peço qualquer dúvida, vocês nos procurem, mas é só para esclarecer o porquê tem turmas divididas em duas turmas e outras em 3. Então, dando um exemplo, se eu tiver uma turma que 30 pais decidiram pelo retorno presencial de seus filhos, essa turma, sem sombra de dúvida, tem que ser dividida em 3, para que dentro da sala de aula eu não ultrapasse o permitido, que é deixar os alunos separados entre 1 e 1,5 metro de distância. Então, por isso, essas adequações, então eu conto com a colaboração de vocês e do entendimento aí desse assunto. Os boletins já foram disponibilizados aos senhores. Entrando no portal do aluno, vocês têm acesso a esse boletim. Aos pais de estudantes novos que têm alguma dificuldade, entrar em contato com a secretaria, que eles vão orientá-los como acessar o boletim. E muitos pais ficaram bastante assustados com a porcentagem de faltas. Então, eu peço ajuda de vocês, conversem com os filhos, para que quando entrarem na plataforma, respondam a chamada, realizem as atividades, e lembrando que hoje nós temos a possibilidade dele estar também no presencial. Então, a questão das faltas tem que ser também verificada com as famílias. A assinatura desse documento para os pais que os filhos tiveram menos de 75%, não é uma questão de cobrança, e sim uma questão de direito. É direito das famílias saber em tempo real, ao término de cada etapa, qual é o total de presença e falta de seus filhos. Isso é determinado pela própria legislação, está no nosso plano de gestão, e é esse trabalho que a escola tem feito. Então, alguns pais até se preocuparam, mas é para que vocês estejam cientes, já na primeira etapa, para que possam ter ações para que reverta essa situação. Nós aqui da escola também estaremos atentos e os casos atípicos serão tratados aí individualmente. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Estamos aí, completando quase 1 ano e meio nesse momento aí tão inconstante aí da pandemia. Desejo que isso, lógico, passe logo, mas enquanto não acabar, que nós continuemos aí esse trabalho de parceria, de respeito, de dedicação, de cuidados acima de tudo, para que a gente possa aí depois ter aí um retorno
né, de todo esse investimento que nós fizemos. Continuem com a reunião com os demais colaboradores e até breve. Olá, meu nome é Ana e sou bibliotecária do SESI de Santa Bárbara do Oeste. Hoje vim compartilhar com vocês um pouquinho da retomada dos nossos serviços. O nosso objetivo é que, aos poucos e seguindo todos os protocolos de segurança, nossos alunos possam voltar a usufruir dos nossos serviços, que contam não só com empréstimos, mas com diversas atividades, sempre desenvolvendo alguma competência informacional. Nesse primeiro momento, atenderemos os alunos do Ensino Fundamental 1. Inclusive, nesta semana, algumas turmas dos primeiros e segundos anos já vieram à biblioteca. Além de ouvir uma história, também puderam levar um livro para casa. É perceptível o quanto esse contato dos alunos com a biblioteca é importante e, por isso, a nossa preocupação na retomada. Estamos à disposição e qualquer dúvida ou sugestão é só entrar em contato com a nossa direção. Um abraço! Olá, queridos pais, uma boa tarde a todos. Eu sou a Karen, coordenadora pedagógica do 1º ao 5º e venho trazer aí alguns recadinhos importantes nesse dia tão especial que é a reunião de pais. Então, nós permanecemos com as aulas presenciais, ainda nesse momento com a redução, da capacidade para 35%. Então, as turmas continuam divididas em 3 grupos, sendo que mesmo que eles venham presencial na escola, o ensino online permanece. Então, eles precisam continuar acessando Conexão Digital, acessando a plataforma e acompanhando as aulas online quando eles não estiverem aqui presentes. Então, é importante que eles acessem Conexão, porque é lá que os professores colocam os horários e quais serão os materiais utilizados quando eles estiverem aqui na escola, tá? O uso do material didático também, ele é obrigatório em toda a rede, então, se algum pai não adquiriu o material didático, precisa estar fazendo o mais breve possível, acessando lá o portal do aluno, comprando o material e trazendo aqui a nota para a gente estar entregando os livros para a criança. Nós também reforçamos a necessidade de, caso a criança apresente algum sintoma gripal ou algum familiar que reside ali com a criança, ou caso tenha tido uma confirmação de Covid na família, a criança precisa permanecer nas aulas remotas. Então, eles ficam aí afastados por 14 dias, no caso de uma confirmação de Covid, e retornam somente após esse período. Não há prejuízo quanto à frequência, o acompanhamento das aulas online garante aí a presença da criança e o seu aprendizado. Então, assim, reforço a necessidade de manter aí uma parceria entre a família e a escola, buscando sempre o aprendizado, o amadurecimento e a autonomia dos alunos. Um ótimo final de semana, uma boa reunião a todos e um grande abraço. Olá, meu nome é Elisângela, eu sou coordenadora pedagógica na Escola SESI, juntamente com a Karen, e eu trabalho com o Funde 2. Eu vou conversar com vocês sobre a aplicação da prova VUNESP, que vai acontecer com os estudantes do 4º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, esses estudantes realizarão uma avaliação bastante importante, é importante que eles participem, que desempenhem seus conhecimentos e se dediquem. Essa prova vai acontecer em 2 momentos. No primeiro, será um simulado, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 desse mês. Assim, eles se familiarizam, testam sua senha, entram no site da VUNESP e realizam algumas questões. Para no dia 5 e 6 de julho, mês que vem, aí realizar a avaliação VUNESP mais tranquilamente, com mais segurança. Então, nós faremos todo esse trabalho para os estudantes, enviaremos muito mais ainda informações, conversaremos bastante ainda com eles, mas nessa reunião de pais eu quero deixar já esse comunicado e a ciência de que nesses dias, 28, 29, 30, 5 e 6, eles não farão atividade presencial na escola. Nesses dias, os estudantes realizarão atividade online em casa,
porque essa prova não vai ter o contato do professor da escola, ele será diretamente com o site da VUNESP. Então, contamos com a parceria de sempre, contamos com a colaboração e com a participação de todos. Um grande abraço, boa reunião. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre a alimentação oferecida aos alunos do SESI, tá? O fornecimento de alimentação para os alunos, ele visa uma alimentação saudável, né? A gente se preocupa muito com as demandas nutricionais, então a gente quer oferecer uma alimentação adequada aos alunos. A alimentação preparada pelo SESI é uma alimentação segura, segue as normas de higiene estabelecidas pela legislação e também contribui para a formação de hábitos alimentares adequados. O SESI também, além da alimentação, faz um trabalho de educação nutricional com os alunos, com o objetivo, né, de estar valorizando os alimentos. Então, é uma educação nutricional baseada no diálogo, o nutricionista é o mediador, né, onde ele valoriza as experiências alimentares do estudante, faz com que fortaleça esse vínculo com a família, uma alimentação com a família. E também nesses trabalhos a gente procura deixar o aluno como protagonista, né? Autônomo, crítico, participativo nessas aulas de educação nutricional. A alimentação no SESI, o SESI tem 137 unidades e oferece 150 mil refeições por dia, isso incluindo o almoço e os lanches, né? Para os alunos de período integral, o SESI oferece 3 refeições ao dia, almoço e 2 lanches, um lanche de manhã e um lanche à tarde. Para os alunos de período parcial, o SESI oferece uma refeição, que é um lanche, no período que o aluno está na escola, tá? A gente recomenda que o aluno não traga alimentos de casa, né? Isso porque esse alimento pode estragar, né? Pode ter algum problema. E o SESI oferece uma alimentação, né, adequada, então não tem necessidade do aluno estar se preocupando em trazer seu próprio lanche, né? Alguma coisa aqui para se alimentar. Como que é elaborado o cardápio do SESI? Então a gente leva em consideração as necessidades nutricionais dos estudantes conforme a faixa etária. A gente procura variar bem as preparações, né, para não ser um cardápio repetitivo. A gente acompanha a aceitação dos estudantes, né, dos alimentos oferecidos. Levamos em consideração sempre a safra dos alimentos, a estação do ano. E em questão de temperos, gorduras, sal e açúcar, a gente utiliza com moderação. Nós não utilizamos temperos industrializados, é tudo tempero natural. Como que é o cardápio do lanche? Lanche da manhã e lanche da tarde. Sempre vai ter uma bebida, essa bebida pode ser leite, iogurte ou suco. Vai ter um pão recheado com recheio doce ou salgado, ou biscoito, ou torta, ou bolo, tá? Uma fruta sempre vai ter nos lanches do parcial, né? E no período integral a fruta é oferecida no lanche da tarde. Devido à pandemia, a gente está oferecendo também fruta no período da manhã, porque alguns alunos ainda ficam em período parcial, né? Então a gente está oferecendo fruta nos 2 lanches do integral. O lanche da manhã, lembrando, ele é só um lanche intermediário entre o café da manhã e o almoço. Então é importante que a criança faça o café da manhã em casa, tá? Esse café da manhã pode ser um café da manhã mais leve para as crianças menores que tomam o lanche mais cedo, né? Porque aqui ele vai estar recebendo uma bebida, um pão ou um bolo e mais uma fruta. Então de manhã pode ser um café da manhã mais leve para a criança não vir para a escola em jejum, né? E para que ela consiga comer alguma coisa aqui no horário oferecido, porque senão ela fica um intervalo muito grande entre o café da manhã em casa e o almoço sem se alimentar. Então é importante que a mãe faça, tenha um critério, né, no que vai ser oferecido no café da manhã em casa, principalmente para as crianças menores, tá? Para que ela se alimente um pouco aqui na escola também. O cardápio do almoço. No almoço sempre vai ter um cereal, que geralmente é o arroz que a gente oferece, o arroz branco e o arroz integral uma vez por mês. Vai ter uma leguminosa, que é um feijão preto, feijão carioca, feijão branco.
A proteína, que é a carne, né? Que a gente usa carne bovina, carne de frango, carne suína, peixe ou ovo. Vai ter uma guarnição ou uma salada, né? Com legumes, vegetais e uma sobremesa. Essa sobremesa, uma vez por semana é doce, 2 vezes por semana é doce e 3 vezes por semana é uma fruta. As crianças que precisam de dieta especial, que são alimentações diferentes, né, do que é oferecido aqui na escola, o que precisa fazer? Então tem que entrar em contato comigo ou com a Patrícia, né, falar que precisa da dieta, e o SESI pede um atestado do médico ou da nutricionista que está acompanhando essa criança, tá? Então nesse atestado tem que estar escrito qual é a restrição alimentar da criança. Então, por que ela não pode comer aquele alimento, né? Por exemplo, intolerante à lactose. Então, a gente já vai saber que não pode comer nada que tenha leite, queijos e derivados, tá? Então, a gente faz uma dieta modificada para esses alunos que não podem comer determinados alimentos por motivo de saúde, né? E só que para a gente poder fazer essa modificação na alimentação, a gente precisa de um atestado médico, tá? Agora, alimentações diferenciadas por motivo de religião, aversões, preferências alimentares, filosofia de vida, isso a gente não modifica o cardápio, tá? Então daí a criança, por exemplo, que é vegetariana, no dia que é oferecido um pão com presunto, ela pode solicitar um pão sem o presunto, certo? Mas a gente não pode modificar o cardápio devido a não ser um problema de saúde, né? A gente só modifica o cardápio, faz um cardápio diferenciado para aquelas crianças que têm problema de saúde com atestado médico. O atestado médico, ele precisa ser um atestado atualizado, né? Com a data do ano vigente, tá? Então a prescrição deve ser entregue aqui na escola, de preferência para a nutricionista, né? E deve conter o nome completo do estudante, informar o tipo da patologia, o tipo da doença, né? A data, assinatura, carimbo do médico e de preferência o período de recomendação da dieta. Por exemplo, fazer a dieta por 6 meses, né? Fazer a dieta por 1 ano. Então, de preferência ter também o período, né, da dieta, tá? Do tratamento dietético, tá? Então é só vocês conversarem com o médico que não tem problema nenhum, eles fazem a cartinha para a escola explicando tudo isso, tá? E quando ocorrer liberação da dieta, a gente precisa de um atestado de liberação. Então, quando voltar no médico, o médico falou, olha, já está completo o tratamento, não precisa mais fazer a dieta ou restrição alimentar, né? Então, tá com alta. Então, a gente precisa de um atestado de alta médica, né? Então, só conversar com o médico e falar, olha, a escola precisa de um atestado para liberar a alimentação para ele. Então, daí o médico marca pra gente o nome do aluno, liberado a dieta normal, ou assim, liberado da restrição alimentar. Então, a gente precisa desses 2 documentos, quando começa a fazer a dieta alimentar na escola, pedindo a dieta, e um outro liberando a dieta, tá? Eu tenho vários atestados médicos aqui que estão com datas desatualizadas, já fiz contato com a família, então eu peço por favor para vocês atualizarem esses atestados médicos, tá? Entrarem em contato comigo falando, porque a gente tem todo um controle, né? E a gente precisa desses atestados atualizados para poder estar fazendo essas adequações alimentares, tá bom? Qualquer problema eu me coloco à disposição, né? Tô aqui das 7 às 4, vocês podem estar ligando, conversando, eu vou orientando, e orientem também os filhos de vocês, né? Qualquer problema com a alimentação, me chamar, conversar, para a gente estar adequando e poder atender todo mundo de uma maneira, né, mais certinha, de uma maneira mais adequada, tá bom?
Tem vários alunos novos que a gente está percebendo que não estão entrando no refeitório para se alimentar. Então, eu gostaria também de estar conversando, né? Vou até nas salas conversarem, mas vocês também orientem seus filhos a entrar, a provar o alimento. Muitas vezes não conhece, né? Provando, passa a conhecer e gostar dos alimentos, tá bom? A gente prepara tudo com muito carinho, muita atenção, e a gente gostaria que todos se alimentassem, todos aceitassem o que a gente oferece, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, me coloco à disposição, tá? E um bom dia. Olá, sou a Andrea, auxiliar docente do SESI, e sou responsável por substituir professores, atender alunos com necessidades educacionais e participar e auxiliar em projetos. Entre esses projetos está o das competências e habilidades socioemocionais, que são um conjunto de competências que o indivíduo tem para lidar com as emoções da vida. Essas emoções são a empatia, a felicidade, a autoestima, a ética, paciência, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, autonomia e criatividade. Servem para as crianças e para os adultos aprenderem a colocar em prática as melhores atitudes e habilidades que são utilizadas cotidianamente nas diversas situações da nossa vida, né? Ou seja, são a parte da formação integral e do desenvolvimento do ser humano. A escola colabora no desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades, possibilitando o trabalho com as emoções e os sentimentos, de forma geral. Realizamos esse trabalho através da roda da conversa, da produção gráfica, de reflexões sobre sentimentos e valores, contação de histórias, análise de filmes, compartilhamento de talentos, painel de emoções e o incentivo às ações sociais, entre tantos outros. Tudo isso só é permitido através do bom relacionamento entre o aluno, a família e a escola. Contem sempre conosco. Um abraço.